vantagem resultante da criação de uma economia baseada num valor atribuído aos recursos, ainda que seja, repito, um valor convencional e que não corresponda rigorosamente ao valor real, que é impossível de determinar, é nós podermos desenvolver novos tipos de serviços, novos tipos de aproveitamentos económicos dos recursos naturais que não se limitem a ser atividades extrativas ou transformadoras. Até aqui a economia tem-se fundado essencialmente na transformação de recursos, na extração de matérias-primas e de recursos para as nossas atividades económicas. Aquilo que se pretende agora é que haja novas formas de aproveitamento económico, não da extração, mas da preservação de recursos naturais. Se eu ganhar por preservar um ecossistema, se eu tiver vantagens económicas nisso, surge aqui uma nova economia, uma economia verde, em que quem preserva tem alguma compensação e alguma vantagem económica em benefício de todos. Para sermos capazes de construir essa nova economia que todos desejam, capaz de recuperar a biocapacidade do planeta, temos que resolver algumas questões estruturais sem as quais é impossível uma ação coletiva. O primeiro dos problemas é o facto de todos os encargos e todos os benefícios que nós fazemos nos sistemas naturais comuns se dispersarem por todo o planeta. Isto é, eu quando tenho uma floresta ou recupero um ecossistema, eu estou a gerar benefícios que toda a humanidade vai usufruir deles. Se eu não for compensado por isso, eu estou a investir em algo em que esse investimento se vai diluir, se vai dispersar por todo o planeta e, portanto, eu vou ficar com um prejuízo em termos económicos. Portanto, sem a construção de um sistema de contabilidade sobre os encargos e os benefícios que todos nós realizamos nos sistemas naturais, e esta contabilidade está articulada com um sistema de custos e compensações, nunca vamos ser capazes de recuperar os sistemas naturais de que todos dependemos. Não estamos a falar de comprar e vender natureza no mercado, nem num sistema especulativo, mas estamos antes a falar da construção de um sistema de acertos de contas e compensações entre todos, que permita que as relações humanas globais possam ser mais justas e inclusivas. Se não podemos gerir a natureza, podemos, no entanto, gerir o uso que fazemos dela. E isso só é possível se formos capazes de medir e capturar estes benefícios e estes encargos. Não podemos sequer perceber, em termos de valor regional, suprarregional, nacional ou internacional, qual é que é o valor deste ecossistema. Sabemos, contudo, que ele presta um serviço notável, quer em termos de transferência de recursos, dos recursos que estão localizados nos solos, nutrientes no solo, da sua capacidade de produzir e garantir a qualidade da água, e a todo esse nível sabemos que temos nas mãos uma responsabilidade extremamente elevada na sua conservação. O agricultor, quando faz o seu trabalho, faz comida, faz matérias-primas, durante muito tempo foi esse o nosso foco, mas produz muitas outras coisas que não apenas isso. São outras coisas que nós chamamos de externalidades ou bens públicos, que são usados por toda a sociedade, por toda a humanidade. Estamos a falar, por exemplo, do trabalho com a biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para que os ecossistemas funcionem, e o nosso trabalho como agricultores no espaço natural impacta diretamente na quantidade de espécies que nós temos no território. Ou, por exemplo, a questão das emissões de gases com efeitos de estufa. O trabalho do agricultor, se o agricultor trabalhar bem o solo e se conseguir deixar criar matéria orgânica no solo, esse solo consegue capturar muito mais CO2 e, portanto, tem muito menos efeito nefasto para a alteração do clima. Ou, por exemplo, o trabalho na água, que pode ser muito diferente e pode ter muitos impactos diferentes, beneficiosos ou prejudiciais para a água, que depois vai ser usada por toda a sociedade. O problema é que estes bens públicos que nós, agricultores, produzimos são, por um lado, hoje essenciais, são muito mais importantes para a sociedade, para a humanidade, do que os alimentos só por si que nós produzimos, porque é deles que vai depender o
nosso futuro e a possibilidade de continuarmos a poder habitar este planeta. É importante percebermos que, na medida em que eu apenas sou remunerado pelos alimentos e pelas matérias-primas que produzo como agricultor, quanto mais alimentos e matérias-primas eu extraio do solo, menos bens públicos e menos externalidades eu consigo produzir. Neste momento, eu como agricultor, sou levado a não se gerir bem, a não produzir bem todos esses bens essenciais para a sociedade, absolutamente determinantes da nossa possibilidade de conseguirmos habitar este planeta no futuro. Pelo contrário, eu sou levado a ter um mau desempenho em todas essas questões para produzir aquilo que a sociedade apenas me remunera hoje, que são a comida e as matérias-primas que eu de alguma maneira produzo. Esta relação tem que ser alterada, evidentemente. Esta árvore é um sobreiro e deste sobreiro nós conseguimos aproveitar a cortiça. Temos assim um proveito económico sem cortar a árvore, mas isto não acontece na maioria das florestas. Por isso é que temos um problema na economia, que aqueles serviços que nos são vitais, na realidade não conseguimos absorver nem capturar o seu verdadeiro valor. Se conseguíssemos colocar numa unidade todos os serviços que são prestados pela natureza a toda a humanidade, conseguiríamos assim perceber quanto é que a natureza tem para nos dar e quanto é que nós estamos a consumir. Propostas de medida que agregam todos os serviços prestados pela natureza numa única unidade, numa mesma métrica. Só assim vamos conseguir contabilizar as nossas relações com a natureza e com os outros seres humanos. Precisamos de saber quanto é que a natureza tem para nos dar e quanto é que nós estamos a consumir, para assim assegurarmos as nossas necessidades e estilos de vida. Mas estes serviços, eles não ficam aqui, eles não ficam neste local, eles dispersam-se por todo o planeta e vão para toda a humanidade e assim fazem uma viagem por tudo que nos une a todos. Em espaços de montanha, os serviços de ecossistemas podem ser de vários tipos, de provisão, regulação, culturais, e todos eles dependem uns dos outros e fornecem um estado de equilíbrio e um estado de resiliência que são fundamentais para os grandes sistemas globais, como o clima ou a provisão de água. Estes serviços que são produzidos aqui onde estamos, são consumidos, parte deles aqui mesmo, a nível local ou a nível regional. Muitos são consumidos a nível nacional, talvez cerca de metade, mas muitos outros, mais de metade até, são consumidos, ou melhor, são utilizados a nível global. E esse nível global dá-nos um excedente, ou seja, podemos dizer que zonas de montanha, como a Serra da Estrela e o Vale Glaciar, emitem serviços de ecossistemas para um bem comum em forma de excedente, e esse excedente de alguma forma pode compensar escassez noutros pontos do planeta, noutros pontos do país. E é esse equilíbrio entre o excedente e a escassez que vai formar um saldo, um acerto de contas e, de facto, uma verdadeira justiça ambiental global. A grande dificuldade reside no cálculo do valor a pagar pela utilização dos recursos. Há muitas formas de cálculo possíveis, todas elas nos levam, se tentarmos ser rigorosos, a valores extremamente elevados, valores insustentáveis e que não poderiam servir de suporte a uma métrica mundial relacionando Estados desenvolvidos, Estados em vias de desenvolvimento, mas o que é importante de todos esses estudos é reter a ideia de que deve haver um valor que tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos continuar a permitir aquilo que se tem vindo a verificar até aqui e que é a existência de recursos naturais que prestam serviços globais, serviços planetários, dos quais todos nós beneficiamos e que não são compensados na sua utilização por parte de quem os aproveita e se apropria deles individualmente para proveito próprio. Portanto, o montante em causa pode ser discutível e isso deve ser discutido
sentido, mas não devemos adiar a decisão de, com base num valor, que pode até ser convencional, partir para o estabelecimento de obrigações, de relações que nos permitam compensar quem detém esses recursos, que prestam serviços à escala planetária e quem utiliza esses recursos, tornando assim mais justas as relações entre utilizadores e detentores de recursos naturais. Desde que acordei, já consumi muitos recursos ambientais, muitos deles associados ao recurso água. Precisei de água para a minha higiene pessoal, para preparar os alimentos do pequeno almoço, e muitos deles integram também água na sua constituição. Também pré-preparei o jantar, e aí, que será peixe, também fui buscar recursos ao ambiente. E todos esses recursos, obviamente, que eu estou a consumir, deixam depois um rastro, deixam um encargo que fica para todo o mundo. Os recursos energéticos são absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência e para o suporte a todas as atividades humanas. Porém, o uso de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo, o gás natural tem enormes impactos, seja em poluentes atmosféricos à escala local, seja nas emissões de dióxido de carbono que causam o aquecimento global e as alterações climáticas. Desde os transportes à produção de eletricidade, estamos assim muito dependentes destes recursos que têm enormes impactos negativos no ambiente. Podemos assim estar a contribuir para o futuro das próximas gerações estar mais ameaçado. Durante muito tempo pensávamos que o mar e a atmosfera eram infinitos e, como tal, toda a poluição que nós produzíamos desaparecia no espaço, desaparecia nos oceanos. E por isso mesmo, a própria economia considerava estes fatores da poluição como externalidades ao nosso sistema económico. Viemos descobrir que essas alterações químicas que todos nós realizamos na atmosfera e nos oceanos não nos são externas, essas externalidades negativas acumulam-se ao longo do tempo, por várias gerações, da mesma forma que todos os benefícios que os ecossistemas produzem, quer nos oceanos, quer na atmosfera, isto é, aquilo que se chama também externalidades positivas realizadas pelos ecossistemas, também elas se acumulam. E, portanto, nem as externalidades negativas, nem as externalidades positivas são, na realidade, externalidades, são fatores vitais para a nossa vida e que, quer uns, quer outros, devem ser incluídos nas nossas contas. Como estás? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Professor, como é que a gente pode então resolver este problema das fronteiras que não dividem a globalidade do funcionamento do sistema? Pues bien, la frontera que divide territorios no puede dividir, es prácticamente imposible porque es un concepto humano, no es un concepto físico, no puede dividir la naturaleza.
porque incluso un río es común a ambos lados de la orilla y lo que pasa en una orilla afecta a la otra orilla y al cauce del río. Pues esto lo trasladamos a recursos naturales en su globalidad y vemos que la frontera no permite resolver los problemas que afectan al medio ambiente. Son problemas que superan las fronteras y entonces el hombre de buscar una solución, los hombres, una solución y un concepto, primero un concepto que le permita una solución a este problema que es un problema humano. Por tanto, es un problema que afecta a la humanidad en el sentido de a nosotros y a las generaciones venideras. Pues bien, el derecho puede servir, como pueden servir otras ciencias sociales y otras ciencias en general. Puede servir como, pues, estableciendo mecanismos que permitan identificar estos recursos, darles una característica común y luego atribuir estos recursos a alguien. Porque como son recursos que se agotan, no podemos ir utilizándolos como buenamente queremos. Es necesario gestionarlos. Son recursos para todos, para toda la humanidad. Son bienes públicos y por tanto tenemos que posibilitar que sigan. Debemos posibilitar su perennidad, que continúen siendo y existiendo. Pues bien, el derecho que podría facilitar, pues podría facilitar, por un lado, además de este concepto de globalidad, de algo, es verdad, que inmaterial, intangible, pero que todos lo visualizamos, yo pienso, ¿no? Y luego podríamos pensar en esa atribución a quién. ¿A quién? Pues buscar un sujeto. Ese sujeto, evidentemente, no puede ser el Estado, no puede ser el ser humano, el individuo en particular, no puede ser una organización internacional, no puede ser Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Quién es ese sujeto? A mi entender, debería ser la humanidad. La humanidad es un sujeto de derecho, hoy en día, en determinados ámbitos, e poderia serlo também em el ámbito medioambiental. Então aqui estamos a falar dessa natureza de sistema. Isso é. A novidade, digamos, a sua proposta é precisamente essa, de considerar o sistema natural, neste caso o sistema climático, como um sistema, como um património. E esse sistema tem um valor, e esse valor forma parte del patrimonio de ese sujeto del que antes hablamos, que es la humanidad. Que é a humanidade, que tem uma dimensão de várias gerações, que não é apenas esta, não é? Y el patrimonio debemos posibilitar, como buenos padres de familia, transmitirlo, que es la idea del patrimonio, transmitirlo a las generaciones que vienen. Só confrontando o que cada um faz de positivo e negativo, será possível chegar a um saldo. Um saldo que nos permita fazer uma gestão justa e equilibrada dos sistemas comuns a toda a humanidade. Só com este saldo é que poderemos perceber os diferentes contributos de cada um para a manutenção dos sistemas comuns. E essa é a base da justiça que nos pode permitir a obtenção de um acordo. Só a justiça nos pode trazer um consenso.